Bom dia, meus queridos, tudo bem? Espero que estejam bem. Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje de dois assuntos, que são a norma padrão e a variação linguística. Norma padrão e a variação linguística. Para iniciar a nossa aula, eu vou fazer uma indagação para vocês, vou perguntar algo para vocês. Por que estudar a norma padrão? Antes de eu responder essa pergunta, nós vamos saber primeiro o que vem a ser norma padrão. A norma padrão ou linguagem culta é aquela que é ensinada nas escolas, aquela que obedece às regras gramaticais, às normas gramaticais, que é dita como a forma correta de se falar a língua portuguesa. Ela é usada por pessoas instruídas que obedecem às normas gramaticais. Pessoas instruídas, mas que podem ser de várias classes sociais. Eu não estou aqui dizendo que só quem fala o português da norma culta, de forma culta, são pessoas que têm uma classe social elevada. Pessoas com classes sociais mais baixas também podem falar a língua portuguesa de forma correta, também podem falar a linguagem culta da mesma forma que uma pessoa com classe social mais elevada. Ele está presente em aulas, sermões, discursos políticos, entre outros. Bem, por que utilizar a norma padrão? Por que é tão importante a utilização de norma padrão em determinadas situações? Vejamos, vou dar um exemplo para vocês. Para a igreja, quando a gente vai para a igreja, a gente vai com que roupas? Quando a gente vai para a praia, a gente utiliza que roupas? Vamos pegar dois pontos bem distintos. Para a igreja, a gente sempre vai com uma roupa adequada, com a roupa composta, porque estamos no lugar de adoração, que a gente vai para falar com Deus. Então, a gente tem a forma das roupas que são adequadas para se utilizar na igreja. De forma também que a gente não vai para a praia com uma roupa, uma saia enorme, com uma camisa de manga. A gente vai para a praia com roupas leves, usa biquíni, maiô. Então, assim, nós temos a forma adequada de utilizar nosso vestuário para a igreja e temos a forma adequada de utilizar nosso vestuário para a praia. Da mesma forma, é nossa língua. Existem situações que a gente deve, porque eu vou usar o dever, a gente deve utilizar a norma padrão. Existem situações como, por exemplo, uma entrevista de emprego. Eu não vou chegar numa entrevista de emprego e utilizar vícios de linguagem, gírias e outras coisas mais. Eu vou utilizar a norma padrão. Se eu quero conseguir aquele emprego, vou me mostrar de forma mais adequada possível para aquele cargo. Então, eu vou utilizar a norma padrão. Mas se eu estou na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, se eu estou conversando com meus vizinhos na porta da minha casa, é claro que eu posso utilizar a forma coloquial de se falar. Posso utilizar de gírias, posso utilizar de vícios de linguagem. Então, não quero dizer que as gírias, os vícios de linguagem são formas incorretas de se falar a língua portuguesa. É apenas uma adequação ao contexto que eu estou utilizando. Ou seja, eu utilizo a norma padrão para um contexto, para determinadas situações, e utilizo a língua informal, a língua coloquial para outras situações. Não querem dizer que um está errado e o outro está certo, apenas cada um se adequa ao seu contexto, certo? Vamos falar um pouquinho sobre variação linguística. O que é variação linguística? É o movimento comum e natural da língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais. Vamos pegar o nosso país, né? O nosso país é um país de dimensões continentais, é um país enorme. Nós temos várias regiões no nosso país e cada região do Brasil se adequou a falar a língua portuguesa de forma diferente. Eu tenho gírias e vícios de linguagem aqui no Nordeste, que são utilizados por nós nordestinos, que lá o pessoal do Sul não utiliza. Tanto é que se eu for falar com alguém do Sul, do mesmo jeito que eu falo com o pessoal aqui do Nordeste, vão haver algumas situações, alguns vícios de linguagem, algumas gírias que eu vou utilizar, que aquelas pessoas não vão entender. Da mesma forma que eles podem utilizar vícios de linguagem e gírias, que nós aqui do Nordeste também não vamos compreender. Então, a variação linguística foram formas diferentes que as pessoas
encontraram para se falar a mesma língua. No Nordeste se fala de uma forma a língua portuguesa, nós temos nossos vícios de linguagem, nossas gírias. No Sudeste tem os vícios de linguagem das gírias dele, no Sul e assim por diante. Pegando, por exemplo, o nosso Brasil. Resumindo, vamos lá. Todos podemos utilizar a língua de maneira que quisermos, mas é imprescindível que, para que haja comunicação, ou seja, entendimento entre as palavras, a língua seja adaptada e moldada de acordo com cada situação. E isso eu sei que você sabe tirar de letra. O que eu acabei de falar para vocês, eu não estou aqui para dizer que os vícios de linguagem e as gírias são formas erradas de se falar a língua portuguesa. Também não estou aqui para dizer que a norma padrão deve ser falada em todas as situações. Eu estou aqui apenas para falar que nós devemos adequar a nossa língua ao contexto que estamos inseridos. Logicamente, eu em sala de aula como professora devo utilizar a norma padrão para ensinar meus alunos, porque na escola nós ensinamos as normas gramaticais da língua portuguesa, mas em casa, com minha mãe, com meus sobrinhos, com meu irmão, com minha cunhada, eu devo utilizar a forma coloquial, porque eu não vou estar a toda hora falando, mesmo sendo professora de língua portuguesa, falando de forma culta. Eu me adequo a minha linguagem à situação que eu estou inserida, certo? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Tchau e até mais.